Glória a Deus, então. Estamos caminhando na quarta mensagem dessa série de 40 dias até o domingo de Páscoa. E que série poderosa! Todas as semanas temos lançado jejuns, temos lançado ações para justamente discipular a igreja no sentido do crescimento espiritual, do propósito que temos de desenvolver um relacionamento espiritual que nos fortaleça. E como essa série tem sido abençoadora? Nós vamos juntos, mais uma vez, daqui a pouco, entregaremos o jejum da semana e abriremos um novo jejum. Um novo jejum, e assim será até o domingo de Páscoa. Anteriormente, nos domingos que passaram, nos 3 domingos que passaram, nós estivemos juntos. No primeiro domingo falamos sobre a unção de Jesus em Betânia, e como foi especial essa mensagem. No segundo domingo, nós falamos sobre comunhão, a última ceia de Jesus. E no terceiro domingo, domingo passado, nós falamos sobre o sacrifício, a carne e o sangue de Jesus. Durante a semana, eu vi muitas famílias, muitos discipulados serem desenvolvidos em torno do filme A Paixão de Cristo. E lá em casa assistimos o filme. Eu fui assistir esse filme na estreia no cinema, há muitos anos atrás, e nunca mais assisti esse filme novamente. E assistindo o filme, o Espírito Santo me fez lembrar dos trechos da mensagem, e é um filme muito forte, não é isso? Você tem que concordar comigo que se você assistiu a versão do Mel Gibson, é um filme muito forte. Você vê o corpo de Jesus ser realmente moído, você entende o que é ser moído. Uma tortura que só Ele poderia suportar por nós. E quando essa mensagem, quando eu assisti o filme, a mensagem vinha no meu coração de novo. E quando termina o filme lá em casa, tá eu chorando de um lado, a Esté chorando do outro, né? A pastora só conseguiu ouvir, porque ela não consegue ver. E aí o Arthur ali impactado e a gente ali quebrantado, e no final do filme fizemos uma oração em gratidão. Obrigado, Jesus, porque isso tudo era para mim, e o Senhor levou sobre si nossas dores. A gente às vezes esquece do sacrifício que Jesus fez por nós e de quão enorme foi o esforço dele para que nós hoje pudéssemos ter a graça disponível para nós através da salvação pelo seu nome. E hoje, a mensagem de hoje, você pode revisar as 3 mensagens no canal Atos de Cristo pelo YouTube. Elas estão disponíveis lá para você. Talvez você chegou hoje aqui e eu quero participar, eu quero entender, eu quero absorver essa atmosfera espiritual. Você pode visitar essas mensagens, esses cultos lá no nosso canal. E hoje nós vamos para a 4ª mensagem da nossa série, e o tema é Getsemane, o jardim de dores de Jesus. Getsemane, o jardim de dores de Jesus. O texto que nós vamos ler está lá em Marcos 14. Nós vamos ler do 32 ao 36 e também vamos ler o verso 42. Marcos capítulo 14, nós vamos ler do verso 32 ao 36 e também vamos ler o versículo 42. Getsemane, o jardim de dores de Jesus. O texto diz assim: Então foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado, e lhes disse: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora. No verso 36, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E no verso 42,
o texto diz: levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Amém? Curve sua cabeça, eu queria orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos, em nome daquele que entregou tudo por nós, em nome daquele que era um homem de dores, o homem que sabe o que é padecer, o homem que foi moído por nossas transgressões. Se existe nesse momento aqui alguma seta maligna de acusação, que o ambiente da graça tome conta de tudo aqui nesse lugar. Que venha, Senhor, o teu sangue sobre nós, que nós venhamos a entender aquilo que o Senhor viveu nessa jornada inesquecível para ti, e essa jornada que para nós mudou a nossa história, que é essa jornada até a tua ressurreição. Deus, que essa noite o jardim de dores seja o lugar da ministração do teu filho e da tua filha, porque se tem uma coisa que todos nós temos em comum aqui, são as dores de um mundo que aflige, de uma vida que machuca, de uma realidade na terra que está sempre ali inclinada a nos ferir. Mas que bom que o Senhor tem um bálsamo da tua palavra, um bálsamo que vem do céu para nós. Então nos abençoa e nos entrega tudo aquilo que nós precisamos nessa noite, seja presencial, seja online, seja no espaço da tenda, que todos aqui recebam uma porção do alto vinda de ti. Nós oramos assim, nós te agradecemos assim, em nome do teu filho Jesus. Amém, amém e amém. Você pode dar um aplauso bem caprichado para Jesus aí? Você em algum momento já enfrentou o seu jardim de dor? Quando a gente passa pelo jardim de dor, a gente nunca mais se torna a mesma pessoa. Tem dores que nos transformam, tem dores que nos mudam para sempre. Com Jesus também foi assim. A vida e o ministério de Jesus foram marcados por compaixão, foi marcado por milagres, foi marcado por ensinamentos transformadores. Desde o início que o ministério de Jesus começou, ele estava ali anunciando a chegada do reino de Deus, revelando a face e a vontade do Pai ao mundo. Jesus curou enfermos, Jesus restaurou vidas, Jesus expulsou demônios, Jesus anunciou a maior de todas as notícias: a salvação estava disponível para o homem. O ministério de Jesus era uma chamada constante ao arrependimento, as pessoas se arrependerem e terem suas vidas transformadas. O ministério de Jesus era um convite constante a uma comunhão e uma conexão de intimidade com o Pai. No entanto, nem todos conseguiram receber esse ministério, nem todos conseguiram aceitar essa palavra. Naquele momento especificamente, a oposição a Jesus só crescia. Existia uma trama por trás para fazer com ele aquilo que foi feito. Pessoas, muitos deles e delas religiosas, estavam indignados com os ensinos de Jesus, com o que Jesus estava fazendo. As multidões que outrora seguiam a ele começaram a se dividir e se espalhar. Já não tinham mais aquele cântico de Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. E as coisas começaram a mudar, e as coisas começaram a pesar. E a cada dia se aproximava mais do momento crucial dele entregar o último suspiro por mim e por você. O ápice dessa jornada estava se aproximando. Depois de 3 anos e meio, Jesus estava chegando nos momentos mais difíceis dele aqui na terra. No Getsemane, naquela noite, antes dessa noite acontecer, como nós vimos, Jesus teve uma noite especial com seus discípulos, e ali anunciou uma nova aliança no seu corpo e no seu sangue. E ele, mais do que ninguém, sabia que o momento mais difícil estava por vir. Dali, ele seguiu para um jardim. E quando você pensa de jardim, você pensa num lugar bonito, florido. Mas esse jardim para Jesus era um jardim de dores. O jardim do Getsemane.
Para ele não era um lugar de descanso, de contemplar o verde, de contemplar a beleza da natureza, mas era o lugar da sua maior batalha espiritual e emocional antes da cruz. Ali, num lugar escuro, Jesus enfrentaria a dor da separação do Pai. Ali fica mais claro ainda que o Pai estava olhando para o Filho e dizendo: meu filho, agora é com você. A partir de agora é contigo. A partir de agora é você cumprindo o propósito pelo qual eu te enviei. E ali Jesus com certeza começa a se angustiar de uma forma como ninguém se angustiou na vida, porque ele estava sendo preparado para conduzir sobre seus ombros o pecado de toda a humanidade, daqueles que existiram, daqueles que vinham a existir, até chegar a mim, a você e às gerações que estão por vir. Era um peso muito grande. E assim aquele jardim marca o momento mais decisivo do ministério de Jesus. Nossos jardins de dores, eles geralmente mostram ali para nós um momento de decisão. Eu já vi, por exemplo, no jardim de dores as pessoas desistirem. Eu já vi, por exemplo, nos jardins de dores as pessoas se fortalecerem como nunca. Mas todos nós temos que responder quase que constantemente a seguinte pergunta: o que faremos quando a angústia nos alcançar? Eu não sei se você teve a sensação de estar vivendo um período tão angustiado e tão turbulento que o seu peito estava sendo comprimido. A angústia talvez de um erro, a angústia talvez de um trauma, a angústia de uma luta que se revela muito maior do que você, a angústia de um luto, de você simplesmente ter perdido nessa vida pessoas que você amava e que se foram. Como passaremos pelas pressões da vida? Essa é a pergunta que a nossa saúde espiritual precisa responder. Ontem estávamos aqui no Lidere, sexta eu estava aqui pregando para os empreendedores, ontem estava aqui pregando para a liderança, e eu falei, a grande pergunta é como as aflições vão nos encontrar? Porque as aflições vão nos encontrar. E o papel da igreja, o papel do Espírito Santo na minha vida e na sua, é nos fortalecer para que nos momentos da angústia a gente consiga exercer a fé que cantamos, que a gente consiga exercer a fé que proclamamos, que a gente consiga praticar a fé que postamos na nossa rede social. Aí chega a hora de viver o cristianismo que nós dizemos que temos, na prática, com força. Com Jesus não foi diferente. E nesses 40 dias, até o domingo de ressurreição, nós somos chamados para olhar para Jesus e para aprender com Ele. Procura alguém que está pertinho aí de você e diga assim, olhe para Jesus e aprenda com Ele. Isso vai decidir a sua vida. O Getsemane foi o lugar onde Ele se rendeu para nos redimir. Hoje retiraremos sobre esse momento, refletiremos e vamos aprender como podemos atravessar os nossos próprios momentos de dor com fé, confiança e entrega. No verso 41 do texto que lemos, fala algo interessante que nós precisamos aprender sobre o jardim de dores de Jesus. Em Marcos capítulo 14, verso 41, o texto diz, ao voltar pela terceira vez, ele disse, vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos de pecadores. É interessante, quando você olha para o Getsemane, não tem como você fugir do significado. Getsemane significa prensa de azeite. A própria palavra já fala que é um lugar que vai te pressionar. E Jesus ele fala sobre 3 momentos onde ele se inclina para a oração, uma oração angustiante, e quando ele volta ele encontra os discípulos dormindo, sem conseguir manter a sua vigilância. E parece que
em cada momento que ele vai orar, é uma pressão diferente. Se você reparar no texto, você vai ver Jesus angustiado como você nunca viu antes, porque é isso que o jardim de dores faz, ele nos angustia. Quando você vai, por exemplo, para as pressões do processo de obtenção do óleo do azeite, a pressão da azeitona, a primeira prensa naquela pressão é o óleo que é extraído para o templo, porque é o óleo da unção, é o óleo mais puro que tem. As azeitonas são colocadas, a prensa vem, o primeiro óleo é o do templo, porque até numa prensa nós aprendemos que primeiro vem o Senhor. O segundo, depois vem a segunda prensa, as azeitonas são prensadas novamente, e a segunda prensa é o óleo que é utilizado para alimentação e para os remédios. É o óleo que é utilizado para comer e para a cura. E a terceira prensa é o óleo usado para iluminação, para as lâmpadas, as lamparinas das casas naquela época. Jesus é prensado 3 vezes. E nos 3 momentos, essa prensa ela é tão dolorosa a Jesus, que em Lucas capítulo 22, verso 44, o texto diz que Jesus chega a suar sangue. E é um fenômeno já comprovado, raro na medicina, mas que é cientificamente comprovado. Jesus sai daquele jardim, daquelas pressões, e vai cumprir o propósito que ele veio fazer por mim e por você, que é se entregar na cruz, para morrer por nós e para nos dar a vida eterna. Mas a jornada da dor, ela nos ensina coisas preciosas. No meio evangélico, cristão, no meio dos crentes, seja como você quiser chamar, mas tem alguns ditados que parecem que já incorporaram a sabedoria popular do crente. Você já ouviu falar naquela frase que as pessoas dizem assim: se não vier no amor, vem na... Porque, por mais que isso não seja um registro bíblico, você entende de uma forma muito clara que Deus não desperdiça nem as nossas dores. Até as nossas dores serão usadas para que Deus cumpra o propósito dele para nós. E a jornada da dor, ela nos ensina muitas coisas. Eu quero destacar algumas para você. Primeiro, ela nos ensina a aceitar o amor de Deus por nós. A jornada da dor me torna mais sensível. Quando eu estou vivendo o meu jardim de dores, o meu coração parece estar mais aberto. Você ora com mais intensidade. Você se derrama com mais qualidade. Você passa por cima de desafios e de barreiras que, quando está tudo bem, parece que são barreiras intransponíveis para você estar perto de Deus. Renda-se aos cuidados e afetos do Pai, porque a dor me fala que não há merecimento, mas a dor me fala que tudo é pela graça. Uma outra coisa que o jardim de dor me ensina a confessar o meu pecado, e principalmente aquele pecado de autocomiseração. A sua dor não define quem você é. Pode estar doendo agora. Você pode estar aqui na igreja hoje, está vivendo o seu jardim de dores, mas isso não é a sua definição. Não esqueça, o Getsemane para Jesus foi um momento, foi uma fase importante, um momento de dores que com certeza ele passou para que ele viesse a sair dali mais experimentado, consolidado no seu propósito. Mas quando nós falamos de Jesus, nós não lembramos exatamente do Getsemane, nós lembramos que ele está sentado à direita de Deus, governando todas as coisas, que o nome dele tem poder, que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É disso que nós lembramos quando nós falamos em Jesus, porque se a dor não definiu Jesus, a dor também não define você. Deserto, jardim de dores, tem começo, meio e fim. Uma outra coisa que o jardim de dores me ensina, a jornada da dor
é que nós precisamos fugir dos mecanismos de defesa autodestrutivos. Sabe o que acontece? Na maioria das vezes a dor pode produzir em nós feridas, e ter um mecanismo de defesa autodestrutivo é você ferir, e você fundamentar a sua ação. Por quê? Porque você diz assim: não, eu fui ferido, e o ferido fere. O jardim de dores, a jornada de dor me ensina que não precisa ser assim, que você pode viver a sua dor, que você pode ser curado na sua dor, ser transformado na sua dor, e sem passar aquilo adiante para ninguém. O jardim de dores me ensina sobre isso. Não há nada que a presença de Deus não possa curar. Então não machuque as pessoas com o argumento de que você está ferido. Uma outra coisa que eu aprendo, a jornada da dor sempre me ensinou isso: a vivenciar a nossa verdadeira identidade. Por quê? Porque quando eu invisto no meu relacionamento profundo com o Espírito Santo, com a minha família biológica e com a minha família espiritual, não importa a dor que eu esteja vivendo, a identidade de que eu sou filho ou filha de Deus vai ser reforçado e reforçada no meio da dor. São 4 verdades que nós não podemos abrir mão de aprender no meio da jornada da dor. Mas existem também 4 atitudes que eu quero compartilhar com você, que darão um propósito à sua dor. Porque você talvez esteja pensando, né? Nos primeiros anos da minha fé, eu fazia muito essa pergunta: por que o justo sofre? Por que as pessoas têm suas dores? Por que as pessoas que parecem que estão tão próximas de Jesus são aquelas que estão enfrentando tanto obstáculo? Estão enfrentando tanta adversidade, estão enfrentando tanta barreira. Por quê? Por quê? Mas como eu falei, eu aprendi na minha caminhada que Deus não desperdiça os nossos momentos difíceis para nos tratar. Então vamos lá. As atitudes que darão propósito à sua dor. Primeiro, o propósito que você vai ter na sua dor é a rendição dos seus joelhos e do seu coração. Dor nos ensina a dobrar os joelhos. Dor nos ensina a render coração. Dor nos ensina a orar como nunca. Dor nos ensina a valorizar coisas que nós deveríamos valorizar e que por uma estação da vida nós perdemos o valor daquelas coisas. Dor nos ensina a valorizar a família da fé. Ah, se eu tivesse mais próximo da igreja. Ah, se eu tivesse uma igreja para pertencer. Ah, se eu tivesse alguém para me apoiar nesse momento e me compreender. Dores nos ensinam a dar valor às coisas que em algum momento nós perdemos. No verso 35 que lemos, Jesus ele diz, o texto ele diz, ele avançou um pouco e curvou-se até o chão. Jesus avança um pouco no jardim da dor, e o que ele faz? Ele se curva até o chão. Porque o propósito que nós temos na dor, muitas vezes, é nos render. Tiago, capítulo 4, verso 10, o texto diz: humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. A dor, às vezes, vem nos lembrar que nós não temos nada e que Deus tem tudo. A dor, às vezes, vem nos lembrar que nós não somos nada e Deus é tudo. A dor, às vezes, vem nos lembrar que tudo é passageiro. Mas uma coisa é certa: todo joelho se dobrará aqui ou na eternidade, e toda língua confessará aqui ou na eternidade que Jesus Cristo é o Senhor. Essa é uma condição eterna. Então, se você vai se dobrar, tem que se dobrar hoje ou amanhã. Faça isso agora. Faça isso quando você tiver oportunidade. A dor parece que ela tem um instrumento, a instrumentalização de colocar as coisas no lugar. Deus está no topo de tudo. Ela parece que vem com essa função de colocar Deus
no lugar mais importante da minha vida. Entender que Ele é mais importante do que o ar que eu respiro. E de que eu não posso dar um passo. E de que eu não posso viver um segundo sem estar vivendo diante dEle, sem estar vivendo com Ele. O pastor Rick Warren, ele diz: você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo o que você tiver. E às vezes, as dores nos tiram pessoas. Às vezes as dores nos tiram coisas. Às vezes as dores nos tiram momentos. Mas uma dor não é capaz de tirar o Senhor de nós. Uma dor não é capaz de tirar a fixação dos olhos do Pai para com seus filhos. Rendição dos joelhos. A dor às vezes trata o meu orgulho, sabe? A dor às vezes trata a nossa soberba, sabe? A dor às vezes traz aquela frase de arrependimento diante de Deus, que a gente diz assim: eu achei que eu conseguia sozinho. Eu achei que eu ia chegar sozinho. E aí a dor da frustração me ensina que eu não posso fazer nada sem Ele. Sabe o que é que o Jardim de Dores precisa nos ensinar? Precisa nos ensinar a dobrar os nossos joelhos e a entregar o nosso coração. Uma outra coisa que eu aprendo, que me dão a noção do propósito, as nossas dores, é que as atitudes que nos dão esse propósito falam sobre a submissão à vontade do Pai. Deus tem uma vontade, um propósito sobre a sua vida. Você consegue entender e se submeter a esse propósito? A dor nos faz refletir e pensar sobre isso. Em Marcos capítulo 14, verso 36, o texto que lemos, diz que no momento ali onde Jesus está orando e falando com o Pai, em um momento tão sincero, onde Ele pede: dá para afastar de mim isso aqui? Dá para a gente fazer de outro jeito? Temos um plano B? Não, não temos um plano B. Ah, Senhor, então, que seja feita a Tua vontade e não a minha. A cada dia mais, nos tempos atuais, nós vemos crentes querendo que Deus se renda à sua vontade. A cada dia mais, nos tempos atuais, a gente parece que... Escute o que eu vou dizer para você. A gente parece que vem no culto de domingo com uma folha ou com um papel escrito com os nossos planos. E a gente vem aqui no culto de domingo dizendo assim: Senhor, eu vim só trazer para o Senhor assinar isso aqui, porque eu já sei tudo o que tem que acontecer. Eu quero que seja assim. Eu vim para o culto hoje porque é aqui, né, que o Senhor está. Então eu quero muito que o Senhor assine aqui para mim. Quando fé, na verdade, é trazer à presença de Deus uma folha em branco e deixar que Deus escreva nela o que Ele quiser. É chegar aqui e dizer assim: Senhor, é a Tua vontade, são os Teus planos, que segundo o profeta Jeremias são maiores. Assim como os céus são mais altos que a terra, eu quero conhecer a Tua vontade, revela ela para mim. A dor faz com que essa verdade, ela comece a ganhar o meu coração, sabe? Olhe para mim aqui. Talvez você esteja vivendo, como eu já disse, o ambiente da dor agora, mas entenda, a dor é importante. Ela é importantíssima para nos trazer para a rota novamente. Ela muitas vezes, por mais que você não consiga
é um instrumento que você deve celebrar, porque ela cumpre um papel. Em Lucas 9:23, Jesus ele disse: se alguém quiser vir após mim, me acompanhar, se alguém quiser caminhar comigo, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pegue suas dores, suas responsabilidades, pegue tudo aquilo que pesa para você e vem comigo. Às vezes a gente fica, eu já falei isso aqui, às vezes, qual é a oração do crente? Aqui é um momento stand-up, tá? Do crente Nutella. Qual é a oração do crente Nutella? Senhor, dá mole para mim aí. O louvor que ele mais gosta é aquele que diz assim, ó: parece que é difícil só para mim. É difícil para todo mundo, querido. Você não sabe o tamanho da cruz que está carregando essa pessoa que está sentada do teu lado aí. Se você souber, talvez você agradeça pela sua. Talvez você celebre pela sua. Talvez você glorifique a Deus. Senhor, eu achei que eu tinha um problema. Eu achei que eu estava no jardim de dor, mas eu estou na bênção. É assim que funciona. Na oração modelo, crentes precisam estar cada vez mais rendidos à vontade do Pai. Na oração modelo em Mateus capítulo 6, Jesus ensina: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Dallas Willard, escritor e filósofo americano, ele disse certa vez: a entrega a Deus não é um ato único, mas é um estilo de vida. É uma vida que está sendo entregue todos os dias à vontade de Deus. Eu quero que nesse ambiente profético você receba uma coisa: que a cada dia você diminua mais, e que Deus cresça em você, e que o cumprimento da vontade dele seja a maior oração e a melhor oração que você possa fazer, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, e é essa vontade que ele tem para você, que é filho e filha do Senhor. Você pode celebrar isso aí onde você está. Terceira coisa que eu aprendo no Jardim de Dores é sobre conexão e intimidade. Deus quer estar comigo. Uma vez eu li uma frase que eu não consigo me lembrar de quem é agora, mas essa frase dizia o seguinte: o que me surpreende, que me deixa perplexo, é saber que Deus quer estar comigo. Deus quer estar comigo. O que eu tenho para oferecer para Ele? Nada. Que darei eu a Ti, Senhor, por todos os Teus benefícios? No verso 36 que lemos, Jesus está lá no Jardim de Dores e Ele diz assim: Abba, Pai, tudo é possível para ti. Naquele momento, no Jardim de Dores, Jesus lembra: eu tenho um paizinho. Eu tenho um pai. Tem aquela canção: não sou mais órfão, eu tenho um pai. O espírito de orfandade, o distanciamento de Deus, são propostas malignas, e que às vezes nós estamos vivenciando essas propostas no nosso dia a dia. Romanos capítulo 8 verso 15, o texto diz: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba, Pai. Abba, Pai. O escritor americano Larry Crabb, ele diz: o maior presente que Deus pode lhe dar é Ele mesmo. Ele não apenas mostra o caminho, Ele é o caminho. Você pode aplaudir a Jesus aí?
o caminho, a verdade e a vida. O escritor Max Lucado, ele diz: a recompensa do cristianismo é o próprio Cristo. Dar, disponibilizar, olhe para mim aqui, disponibilizar Ele para dizer: eu quero você na minha presença. É um presente que nós não podemos jogar fora. E a última coisa que eu quero falar sobre o jardim de dores é que o jardim de dores, meu e seu, nos dá força para enfrentar o desafio. A dor, acredite, nos torna mais fortes. As dores nos tornam mais experimentados. No verso 42 que lemos, de Marcos 14, Jesus diz: levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. O jardim de dores entrega a Jesus a força que ele precisava para se levantar e suportar tudo aquilo que ele precisava suportar, inclusive ter um dos seus amigos que comiam à sua mesa durante 3 anos e meio, o traindo de uma forma triste e melancólica. Jesus diz: levantem-se e vamos. É uma exclamação, não é mais um lamento. Parece que ali ele vence o jardim de dores e diz: chegou a hora, vamos em frente. E é isso que a dor, em vários momentos e estágios, ela me ensinou na minha vida, e ela também tem te ensinado, ou pretende te ensinar. Nós temos o direito de receber do céu um fôlego novo, e isso pode estar disponível para você nessa noite. Talvez você olhe e diz assim: eu vou desistir. Vai nada, Deus é contigo. Eu não vou conseguir. Vai sim, seja forte e corajoso como Josué. Mas as dores são muitas, também serão muitos testemunhos de cura, muitos testemunhos da graça de Deus e do bálsamo de Deus sendo derramado sobre você. Nós precisamos conclamar e trazer para essa semana que vem aquilo que Paulo escreve aos Gálatas, em Gálatas capítulo 6, verso 9: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. E aqui ninguém vai desanimar, você vai até o fim em nome de Jesus e vai colher aquilo que Deus tem para você. Mas pastor, eu estou pressionado. T.D. Jakes dizia o seguinte: a pressão não destrói o vaso, ela o forma. Deus usa o que nos esmaga para nos moldar. Usa o que nos esmaga para nos moldar. Quando eu vejo Jesus dizendo: levantem-se, chegou a hora, eu recebi o que precisava receber do Senhor, vamos lá. Tudo convergiu para esse momento. Eu entendo que João capítulo 13, verso 3 fala. O texto diz assim: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, e que estava voltando para Deus. A dor nessa terra me ensina qual é o lugar que eu pertenço de verdade. Você não é daqui. Eu não sou daqui. Nós somos seres espirituais vivendo temporariamente uma aventura carnal. Mas a dor dessa terra me sinaliza que tem um lugar me aguardando na eternidade, que não tem dor, que não tem pranto, que não tem choro, que não tem trauma, e é esse o lugar que Deus preparou para aqueles que o amam. Será que nessa noite aqui tem alguém que ama Jesus e que diz assim: esse lugar é para mim, guarda a minha vaga aí, Jesus, porque eu estou chegando. Através do jardim da dor, você é convidado a experimentar rendição,
submissão, intimidade e força. Se você recebeu essa mensagem, eu quero que você curve sua cabeça e repita a oração que eu vou fazer. Se você recebeu, repita essa oração que eu vou fazer agora. Diga assim: Senhor, hoje eu me prostro diante de Ti, no meu próprio Getsemane. Sei que o caminho da obediência muitas vezes me leva a momentos de angústia, mas também sei que Tu estás comigo. Entrego minha vontade em Tuas mãos, confiando que os Teus planos são mais altos que os meus. Ajuda-me a render meu coração, a permanecer firme, a não fugir do propósito que me molda a Tua imagem. Dai-me forças para perseverar, mesmo quando me sinto fraco. Que a Tua presença seja meu sustento, que a minha identidade seja fortalecida e que Teu Espírito me console. Hoje escolho confiar, descansar e avançar, porque sei que Tu és fiel. Em Teu nome, Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus aí onde você está, e pode ficar de pé. Pode ficar de pé. Nós vamos caminhar para o final dessa celebração, onde nós fazemos o convite do apelo. E sobre isso eu quero finalizar com o Salmo 37, verso 5. Não deixe que as dores digam para você que você não vai conseguir. Não deixe que o jardim de dores seja maior do que o plano que Deus tem para você hoje. Não esqueça, a dor às vezes foi o único instrumento que Ele pôde usar para te trazer para perto. E aqui você está, achando que não ia vir para o culto, que não conseguiria vir. Talvez dizendo para alguém que te convidou há várias semanas, dizendo: um dia eu vou, esse dia chegou. Você está aqui. E eu quero finalizar com o Salmo 37, verso 5. Já que você está aqui, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Se você está aqui hoje e precisa confessar Jesus, sai do teu lugar e vem para Jesus. Se você está aqui hoje e precisa voltar para Jesus, sai do teu lugar e volta para Jesus, porque nós estamos aqui para orar por você. Amém?